Boa noite e paz seja convosco. Estou chegando aqui no nome de Jesus, através do Senhor Jesus, para compartilharmos junto a poderosa palavra. E o capítulo de hoje, para a honra e para a glória do Senhor, chegamos no nosso capítulo 6. Irmãos, está assim sobrenatural a leitura de Apocalipse. Graças a Deus, eu tenho recebido muitas bênçãos, assim, muito conhecimento. Inclusive, até já acabei de ler o livro de Apocalipse, mas vou seguir aqui a nossa campanha no nome de Jesus. Assim que você não perca a oportunidade de ler as Escrituras Sagradas. Dentro do capítulo 6 tem 17 versículos e vai falar da abertura dos primeiros 6 livros, né, no nome de Jesus. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danificasse o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando o verdadeiro e santo dominador não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, e seus irmãos que havia de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º livro, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e dizia aos montes e aos rochedos, caia sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Porque é vindo o grande dia da ira, e quem poderá subsistir? É muito forte, igreja, a palavra do Senhor. Não deixamos, no nome de Jesus, em meio às provas, em meio às lutas, de lermos a palavra, porque a palavra, ela realmente tem o poder de nos confortar, de nos ajudar e de nos auxiliar. Então eu deixo aqui o capítulo 6, a abertura dos primeiros 6 selos. Realmente tudo que está escrito aqui vai acontecer, tá? Que nós possamos buscar o Senhor, sabe? E nos colocar cada dia na presença dele. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo permaneça não só hoje, mas para todo sempre, na minha vida e na tua vida. Não cesse de buscar o Senhor, não cesse de clamar pela misericórdia dele, pela visitação dele, pela presença dele. Amém? Ainda que esteja difícil, continue buscando o Senhor, porque há uma vida eterna nos esperando. Há um Consolador, há um Deus Todo-Poderoso nos esperando para nós assentarmos com Ele e adorarmos com Ele e buscarmos e ficar junto com Ele. Então busque hoje a presença do Senhor, nos arrependemos hoje dos nossos maus caminhos e nos entregamos grandiosamente nos caminhos do Senhor. Que Deus te abençoe, né? Que Deus assim te fortaleça do alto da sua cabeça até as plantas dos teus pés, em nome de Jesus. Tenha uma semana de bênção, uma semana de refrigério, uma semana de muita cura e de muita restauração.